Oh, maravilha! Mais uma vez estamos aqui nessa oportunidade para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos aprender como tema adoração que agrada a Deus. Você pode todas as músicas do culto cantar, levantar as mãos, mas ainda assim não está adorando de verdade. Jesus deixou claro que não procura cantores nem músicos, ele procura adoradores. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo de número 4, versículo 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Graças a Deus. O Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele não está em busca de cantores, de músicos. Não. Ele está em busca e à procura de verdadeiros adoradores. Hoje, vamos aprender o que é adoração, que realmente toca o coração de Deus e como ela pode transformar a sua vida. Fica até o final, porque essa mensagem pode mudar sua forma de se relacionar com Deus. Em primeiro lugar, Deus é o único digno de adoração. Adoração não é uma emoção momentânea, é reconhecimento de autoridade. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração se torna objeto de adoração. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 10, que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meu irmão, minha irmã, nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Ele é digno de toda adoração, somente a Ele nós devemos servi-lo de todo o nosso coração. Muitos dizem adorar a Deus, mas vivem servindo por causa do dinheiro, por causa do status, pessoas e até mesmo o próprio ego. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Isaías, capítulo de número 42, versículo 8, eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Ou seja, Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória é única e exclusivamente dele. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração deve ser simples e objetiva ao Senhor. A glória é dele. Se Deus não é prioridade, ele não é Senhor. Deus tem que ser prioridade. Há uma condição: se Deus não é prioridade, ele não é Senhor. Quando ele é Senhor, ele é a nossa prioridade. A nossa adoração tem que ser prioridade para Deus. Em segundo lugar, adoração em espírito e em verdade. Jesus não falou de palco, microfone ou estilo musical. Ele falou de coração e de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito, coração quebrantado, sincero. Verdade, alinhamento com a palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos capítulo 34, versículo 18. E em Romanos 12, 1, a Bíblia diz assim: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Nós temos que nos apresentar diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, você tem que se tornar uma pessoa totalmente santificada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós temos que ser santo. Nós temos que apartar do mundo, nós temos que ser separado. Nós não podemos ficar nessa mistura que está acontecendo no nosso dia a dia. Hoje nós vemos nas nossas igrejas, no modo geral, porque nós somos de uma tradição de que não há necessidade de você colocar uma fitinha na sua testa, uma camiseta, uma faixa, para expor quem você é. O seu testemunho, a sua conduta, o seu caráter, a sua moral, a sua pessoa condiz tudo aquilo que você é. Por quê? Porque você, tanto quanto eu, sabe muito bem quando estávamos vivendo em determinado lugar, em algumas situações, você não via um irmão andando com uma fitinha na cabeça, com uma faixa ou com uma camiseta, não. Quando você olhava para alguém vindo, andando pela rua, passando por perto de você, você já falava. Por quê? Porque a identidade dele era de fato. Você olhava ali, não, ali está uma irmã e um irmão, um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque o testemunho, a pessoa, era muito tranquila essa identificação. E hoje? Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Que tipo de testemunho você tem dado para as pessoas? Porque adoração não é o que você canta, é como você vive. Meu irmão, não é a sua pessoa que vai adorar, é a vida que sai de dentro de você e como você vive é que vai adorar o Senhor. Nós precisamos de mudar nossa postura. A palavra, o evangelho não mudou, ele é o mesmo, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou seja, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro, ele é o mesmo que salvou aquela mulher prostituta, ele é o mesmo Deus que mudou a história daquele paralítico lá no templo Formosa. Ele é o mesmo Deus que está pronto para mudar a sua vida, a sua postura. Ele não mudou, nós queremos mudar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ai daquele que tirar um ponto ou uma vírgula, ou que acrescentar ou que tirar alguma coisa da sua palavra. Nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não muda. Por esta razão, como homem de Deus, eu quero determinar, decarabassub kévia, cantarabaxaia, que essa palavra continua falando ao seu coração, meu irmão. Toma posse dela nesta noite, toma posse dela nesta oportunidade, toma posse dela neste momento, porque Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, ele é aquele que quer mudar a sua história, ele quer intervir na tua causa, ele quer mudar a sua situação, mas para isso você precisa de abrir seu coração e se posicionar diante do Senhor, e parabaxaia, ser crente de verdade, ser servo, você é testemunho, porque a Bíblia diz que ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, você é testemunha de Jesus, você não pode demonstrar outro tipo de evangelho. Nós somos testemunhas de Jesus, onde nós estivermos, nós temos que ser exemplo de vida para outras pessoas. E em terceiro lugar, a adoração deve ser genuína, por quê? Porque ela gera totalmente a transformação. Quando a adoração é verdadeira, algo acontece no mundo espiritual. Qualquer pessoa que o conhece, qualquer pessoa que sabe quem é você, quando você tem uma adoração totalmente verdadeira, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando você tem um encontro genuíno com Jesus, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você não é a mesma pessoa. Se você mentia, você não mente mais. Se você fazia tal coisa, você não faz mais. Por quê? Porque você é nova pessoa. Você tem que andar de acordo com a palavra. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que andar em novidade de vida. Que essa palavra seja determinada na tua vida nessa oportunidade. Porque a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e de repente sobreveio um grande terremoto. Paulo e Silas estavam presos.
Paulo e Silas estavam na prisão, Paulo e Silas foi açoitado, Paulo e Silas estava encarcerado. Mas houve uma diferença. Eles não murmuravam, eles não reclamaram, eles oravam e cantavam, e Deus abalou a estrutura daquele lugar, por causa da oração e da adoração de Paulo e Silas. E onde, meu irmão, minha irmã, você estiver, se você estiver o adorando o Senhor de todo o seu coração, Deus vai usar você para abalar a estrutura de qualquer que seja o lugar, porque Deus vai salvar, Deus vai renovar, Deus vai transformar, Deus vai alcançar vidas e mudar a história de muitos para a honra e para a glória do Senhor. Adoração abre portas, quebra cadeias, muda ambientes, somos transformados de glória em glória, segundo o livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Onde há adoração sincera, Deus se manifesta, graças a Deus por isso. Para nós concluirmos, Deus não busca perfeição, Ele busca entrega. Adoração é um momento do culto, é uma postura diária, porque a Bíblia diz em Salmo 150, versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, abassuri bicai, keviar abachova. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, a sua adoração tem que ser para o Senhor, para a glória do Senhor. O seu testemunho, a sua conduta e a sua vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E dessa maneira, você pode continuar apenas cantando, ou pode decidir ser um verdadeiro adorador. Você faz as suas escolhas. Você pode continuar apenas cantando, ou pode decidir ser um verdadeiro adorador. Que esta palavra fale no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, como ministro, eu quero determinar na vida deste irmão, desta irmã, de todos aqueles que o adorem, possa te adorar de todo o seu coração. Sejam os verdadeiros adoradores que o Senhor está à procura de cada um deles. Pai, que ele muda a postura, que ele muda a posição, e que esta palavra, que essa canção, que essa música, que essa adoração possa mudar a história de todos aqueles que estão à volta e serem impactados pelo poder da pelo poder da tua palavra. Meu Deus, eu determino agora no nome de Jesus que o Senhor muda a história deste irmão e desta irmã, onde eles estiverem, nesta cidade e em outras cidades, estados e nações. Pai, alcance a todos e dê o livramento a cada um, e que o Senhor impacte qualquer ambiente, qualquer lugar, e que a palavra do Senhor, através da adoração, seja, ó Deus, agradável ao Senhor e faça diferença na vida de todos aqueles que o ouvem, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos e te agradecemos, o Senhor, nessa oportunidade, ó Deus, no nome de Jesus. Que esta palavra continue falando ao seu coração e toma posse dela. Se você crê e toma posse, inscreva-se agora, porque Deus tem todos os dias uma palavra de mudança de vida, transformação de vida e renovo para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana e ficam na paz do Senhor Jesus.